Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês darem uma clicada aqui nesse QR Code que está no canto inferior esquerdo, que tem um monte de surpresa legal que a MLabs preparou para os participantes do evento. Então, clica aí e vai ver que tem muita coisa legal. Bom, começando, eu sou Ricardo Pessoa, tenho 60 anos, sou engenheiro por formação, né, empresário por vocação, e normalmente descrito nas mídias sociais como especialista em inovação, amarrador de ideias, aprendiz quanto mais, mas na verdade eu sou chamada de maluco inconsequente e sonhador, né? Contando um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei aqui, né? É, 10 anos depois de formado, nesses primeiros 10 anos, que eu me formei em 84 na Poli, nesses primeiros 10 anos eu fiquei essencialmente trabalhando e estudando na GV, fiz uma bolsa na Alemanha, e quando eu voltei para o Brasil, criei um grupo de empresas que trabalhava essencialmente com empresas de facility management, com energia elétrica, telecomunicações, petroquímica. E essa toada foi até 2001, quando, sei que vocês não têm ideia, mas quando explodiu a bolha da internet. E aí eu decidi me dedicar a negócios que tivessem impacto social positivo. Eu comecei a empreender na área de educação, na área de meio ambiente e na área de saúde com uma empresa de telemedicina, isso criada em 2004. Isso foi até 2015, quando eu vendi essa operação de telemedicina para um fundo de investimentos de impacto, né? E aí é exatamente isso, né? Aí você para e pergunta, bom, vou fazer o quê, né? Aí comecei a estudar no que eu ia me dedicar. E eu resolvi entrar na área de longevidade, por causa de três coisas. Primeiro, né, o mercado é todo mundo, né, porque em toda empresa que a gente tem, a gente segmenta o mercado, né? Eu trabalho para doente ou passão, ou eu trabalho para quem está atrapalhando o meio ambiente, ou para quem está ajudando o meio ambiente. Você está sempre segmentando. Longevidade, você tem um mercado potencial do mundo inteiro, porque só tem duas opções: ou você está envelhecendo ou você morreu, né? Segundo, era um vazio de oferta, né? Aquela coisa enorme assim, você não via nada, não via ninguém trabalhando. As pessoas que ofertas para o mercado de longevidade, ou era saúde, né, plano de saúde, remédio e tal, ou era coisas para ajudar, vamos dizer assim, a fraqueza, né? Por cadeirinha para tomar banho, não sei o quê, oferta mesmo não tinha. E a terceira coisa, que foi bem fundamental nesse processo, é que eu era meu público-alvo, que em todos os negócios que eu tinha feito até então, eu sempre estava entendendo a perspectiva de outro. Nesse caso de longevidade, eu sou o público-alvo. E aí, querendo só dar uma clareada nesse cenário, primeiro é o seguinte, tá certo? Essa coisa da longevidade é para todo mundo e para o mundo todo. Se você olhar aqui esses gráficos, assim, sei que vocês não vão olhar, mas isso é coisa de engenheiro, né? Engenheiro gosta de gráfico e de número, né? Você vai ver que de 40 para cá, a gente praticamente dobrou a expectativa de vida no Brasil, né? E isso é um negócio que aconteceu no mundo todo, né? Se você olha aqui esse gráfico da direita, você vê, gente, todo mundo ganhou nos últimos 40 anos, aproximadamente 25 anos a mais de vida útil. E como consequência disso, você tem uma população 60 a mais, que é o segmento etário que mais cresce no mundo. Em qualquer país, você vai ver, é a mesma história, 60 a mais crescendo mais que todos os outros. Aqui no Brasil, né, como mostra bem esse slide da Ativem do Aging 2.0, né, a gente já vê que a população, os mais velhos, os acima de 60 anos, já são 34 milhões de pessoas no Brasil. Agora, o aspecto que eu queria chamar a atenção é que esse pessoal movimenta R$ 1 trilhão por ano. E, se você olhar os números do PNAD, são os 60 a mais que têm a maior renda de trabalho. E o pessoal não vê. Vocês terem ideia, 34 milhões é mais do que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos, né? Em outras palavras, tá certo? Resumindo essa conversa, é um monte de gente. Esse monte cresce exponencialmente, tem grana e ninguém vê, certo? É isso que é a coisa da longevidade. Mas quem é esse pessoal, né?
Quem são essas pessoas? Primeira coisa que você tem que pensar é que esse pessoal foi quem ensinou o mundo a ser jovem, tá certo? Se você for olhar para trás, 1960, 1970, quando eu e tantos outros éramos jovens, né, os sêniores de hoje, né, cara, era o mundo da revolução, né? Era hippie, amor livre, droga, queima sutiã, parará. Esse é o velho de hoje, né? Que, assim, por mais que a gente esteja velho, a gente se olha no espelho, a imagem mental que a gente faz, como muito bem é, essa pesquisa da Senior Lab identificou, você tem a imagem do jovem, né? E o que acontece? Você tem esses corpos com esses espíritos. Eu acho esse slide assim perfeito para caracterizar o que acontece com esse novo velho. Parabéns para a Senior Lab quando sacou isso aqui. E vocês agradeçam, né, vocês mais jovens, aos seus avós pelo rock que vocês têm hoje. Outras pesquisas que falam sobre esse mesmo pessoal foram feitas pelo pessoal da Hype 60+, a Laila, que ela descobriu, tá certo? O óbvio, né? Que ninguém acreditava que ia chegar tão bem nessa idade como chegou. E aí vem a revolução do foda-se, estou um pouco me lixando, porque que você está achando que eu devo vestir, eu devo fazer, né? Que ninguém acreditava que ia chegar tão longe e tão bem. Que ia ter essa liberdade. Aqui é outra forma de ver aquele mesmo dado que apareceu lá na pesquisa da Activem. Ou seja, isso é no Brasil, tá certo? 73% dos 55 mais não dependem de ninguém, né? Conseguem ter grana e pode fazer o que quiser, ou seja, tem receita. Né? E mais, outra coisa que todo mundo fala, porque o pessoal mais velho é avesso à tecnologia, não é o que disse a pesquisa da Hype 60+. A gente vai voltar a esse tema um pouquinho mais na frente, mas esse é um ponto, né? E aí tem a questão assim, já que esse pessoal não se considera velho, né? O que é velho para esse pessoal? E eu guardei aqui 3 frases. A primeira é do meu amigo Sérgio Greves, que sempre disse que velho é quem tem 15 anos a mais que ele, tá certo? E, consequentemente, jovem é quem tem 15 anos a menos, né? Outra é do meu grande amigo Walter Alves, que diz assim que velho é quem depende, que você, enquanto você tem autonomia e independência, você não é velho, né? E a terceira é da Marisa Tavares, né, jornalista, que diz assim: velho é o outro, não sou eu não sou velho, né? Eu acho essas 3 definições perfeitas, e eu adiciono uma, né? Que velho é quem tem certeza, quem acha que sabe as coisas, acha que é assim, acha que, né, que isso é de uma forma ou de outra. Isso, para mim, é envelhecer. Mas muito bem, né? Tendo em vista que eu tinha aquele mercado, né, enorme, tal, com aquelas características, crescendo, sem ninguém ver, né? E o que assim, e conhecendo essa população, inclusive por fazer parte dela, bom, qual é o negócio que eu vou fazer nessa coisa? Eu comecei a fazer um monte de coisa depois de 2015. Eu fiz site de relacionamento, revista, cooperativa de trabalho, programa de capacitação, fórum de discussão, trabalho remoto para 60 mais, um curso, coisa de ensinar, um monte de coisa que acabou desaguando nas 2 iniciativas que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o Senior Geek e o Saber para Cuidar. Começando pelo Senior Geek, tá? O Senior Geek foi criado por um cara genial chamado Dudu Balochini, que era um cara anos-luz na frente do seu tempo, né? Desde o começo envolvido com a questão de tecnologia e de como é que você dissemina tecnologia para mais pessoas dar acesso, Dudu, em 2018, sacou 3 grandes trends, né? Que era a primeira, a hiperconectividade do mundo crescendo, o envelhecimento, que a gente já falou, e o aumento exponencial da tecnologia, que as tecnologias estavam começando a chegar no ponto, né, daquele ponto de inversão que começa realmente a seguir uma trajetória exponencial, diversas delas, né? Aí Dudu olhou aquilo assim e falou, cara, isso não vai dar certo, esse trinômio cria uma série de questões que precisam ser tratadas, né? Dudu faleceu em 31 de agosto do ano passado, né? Mas o que ele viu
continua, e a pandemia só acelerou isso aqui e evidenciou, que é o seguinte: o medo de tecnologia e a dificuldade, o desconhecimento de trabalhar com a tecnologia impacta diretamente a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de socializar e de exercer a sua cidadania, tá certo? Que são reconhecidamente 3 pilares de uma longevidade bem-sucedida. Você não vai ver gente que tem uma longevidade bem-sucedida sem ter um protagonismo no seu trabalho, nas suas relações sociais, na sua situação política, né? E se você não tem basic digital skills, você não consegue exercer mais isso na sua plenitude, né? Então, a grande questão é como incluir os sêniores no mundo digital. O Senior Geek faz isso com as seguintes questões. Primeiro, aproximando os sêniores do mundo digital, batendo papo, desmistificando o que é isso, de onde é que vem, o que são essas coisas. Esse ano a gente já fez 7 encontros discutindo diversos temas, esses temas estão todos no Facebook do Senior Geek, na homepage também, seniorgeek.com.br. Vocês podem ver como foi o bate-papo falando sobre esses assuntos para sênior. Segundo, capacitar. Né? Vamos ensinar as pessoas a usar as ferramentas, a usar o que se tem hoje para trabalhar, coisa para comunicar, ensinar. E a terceira coisa, viabilizar o empreender, porque a gente acha que tem que ter trabalho. E empreender aqui não necessariamente significa empreender como fazer empresa só. Não. Empreender, criar ONGs, empreender, criar iniciativas. E a gente fomenta 2 coisas. O B2S, né, que é a criação do Dudu Baloquim, que é o Business to Senior, ou seja, negócios voltados para a população sênior. E o B2 by 4 Seniors, ou seja, empresas de, para e por sêniors, né, onde sêniors se juntam e desenvolvem soluções para sênior. E para fazer isso, nós criamos uma rede de empresas, né, e de instituições que a gente junta para apoiar e viabilizar. Não é consultoria, a Senior Geek não faz consultoria, não é mentoria, não é nada disso. É botar de pé e começar a funcionar. Realmente criar o negócio, né? Botar gente, achar dinheiro, achar o negócio. Então, esse é o projeto Senior Geek, né? Que são essas 3 coisas. A gente aproxima, a gente capacita e, a partir daí, a gente viabiliza o negócio, né? E agora, o Senior Geek foi selecionado pela Neoacelera, a aceleradora da Neoquímica com a IU nos negócios sociais, e estamos no processo de aceleração para exatamente atingir mais gente. E a grande mensagem de comunicação do Senior Geek é: falamos de sênior para sênior, é velho explicando para velho, né? Que tem uma série de questões que facilita o diálogo. Segundo, é uma inclusão digital para você, não é para uma pessoa indistinta, é para as pessoas falando para você mesmo, que está querendo aprender sobre isso. Sem tecniquez, sem ter medo da tecnologia e sem ter vergonha de perguntar, né? E aqui estão os contatos, se vocês quiserem saber mais do Senior Geek, vocês vão receber isso aqui. A outra empresa é a Saber para Cuidar. Saber para Cuidar tem uma coisa importantíssima para deixar claro. É uma startup, como vocês vão ver, como qualquer outra. Qualquer outra que vocês virem de tecnologia, a mesma coisa. A única diferença é que ela é criada, mantida e operada integralmente por pessoas com mais de 60 anos. O nascimento do Saber para Cuidar veio de um projeto anterior, que é bolado por Renato Bucão, esse cara que está aqui na tela, que trouxe uma metodologia de dar aula pelo WhatsApp da Índia, para a gente montar um Uber de professores dando aula de reforço pelo WhatsApp. Isso foi em 2017, né? Em março de 2017, esse projeto começou e a gente tinha uma meta, com a seguinte meta: vamos criar 40 cursos pelo WhatsApp e colocar à venda para o Enem de 2017, ensino médio. E tinham 3 grandes perguntas, né, a serem respondidas. A gente vai conseguir professor? Tá? Esses professores que a gente conseguir regimentar vão topar desenvolver curso nessa metodologia? E depois, a gente vai conseguir aluno? Né?
que nem qualquer startup, aquelas dúvidas e tal. O resultado final foi que até lá a gente conseguiu não mais de 500 professores treinados no Brasil inteiro, tá certo? Esses caras desenvolveram mais de 50 cursos com diferentes abordagens pedagógicas. E aqui, curso mesmo, gente. Como fazer uma redação vestibular, quais são os biomas brasileiros, coisa para o Enem, né? E botamos para vender. O que aconteceu? Ninguém comprou. Certo? Ninguém comprou nenhum. Aliás, comprou aquela meia dúzia, mas nada que justificasse o trabalho que a gente estava fazendo. Aí a gente começou a testar a hipótese. Por que ninguém comprou? Primeira coisa, aluno de segundo grau não compra curso. Quem compra são os pais. Aí a gente pegou o marketing, brum, vamos falar com os pais. O que a gente descobriu? Que os pais de aluno não compram, principalmente na internet, assim, naquela época, né? Isso 2017. Hoje a coisa mudou um pouco, né? Os pais de aluno compram aquilo que a escola indica. Então, vamos trabalhar as escolas. Chegamos nas escolas, descobrimos que as escolas também não compravam, só compravam aquilo que o Conselho Estadual e o Conselho Federal de Educação dizem que vale como EAD, porque aí ele consegue diminuir, usar um percentual das aulas físicas como EAD, né? Muito beleza, mas aí os EAD são políticos. Isso aqui era final de 2017, né? Ali depois do Enem, 2000, acabou o Enem com toda essa discussão, foi pré-Enem, né? E aí acabou o Enem, começamos a trabalhar os conselhos, e a gente percebeu no final de 2017, começo de 2018, que isso não ia funcionar. E já estava se sentindo a polarização, já ia ter eleição, esses conselhos iam mudar de composição, então a gente ia ficar aí nadando no vazio por um bom tempo. O que a gente faz? Vamos pivotar, tá certo? Que nem qualquer startup. E de pivotar nasceu o Saber para Cuidar. O que é o Saber para Cuidar? Se olhar o mercado, você vai ver que o Brasil está envelhecendo, como a gente falou, e isso tem uma consequência direta em saúde, né? Que explode diabetes, hipertensão e Alzheimer, entre outras coisas, né? Segunda coisa é que você precisa de cuidador. E cuidador é um negócio que está fora do alcance da maioria das famílias, né, no Brasil. E que quem cuida geralmente é um parente, é uma filha, uma mulher, ou filhas e esposas estão inscritas aqui, porque a maioria, quem vive, quem fica cuidando são mulheres, né? Então, e tem mais uma complicação com relação ao acesso à saúde no Brasil, porque a oferta de serviços de saúde é concentrada no Sul e Sudeste, né? E o que a gente sabe? A gente sabe, por pesquisa, por trabalho, que o apoio, conviver com gente que passa pelo mesmo que você e ter acesso a especialistas, né, poder conversar com especialistas, melhora a adesão do tratamento e a qualidade de vida. Isso se traduz diretamente em menores custos de saúde e uma vida melhor para todo mundo. Então, o que o Saber para Cuidar faz? Aproxima quem sabe de quem cuida. Usando a metodologia do MPANT, né, daquela coisa de ensinar pelo WhatsApp, a gente aplicou essa metodologia no Saber para Cuidar para o quê? Para ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a conversar no diálogo por cima do WhatsApp. Por que o WhatsApp? Pelo motivo óbvio. O WhatsApp todo mundo tem, todo mundo sabe usar e todo mundo usa. A gente atinge todas as camadas sociais se a gente usa o WhatsApp. E a gente criou uma comunidade de pacientes e cuidadores no WhatsApp. Hoje, a gente tem um público assim que a gente atinge em torno de 30 mil pessoas, né? E isso funciona no Brasil inteiro, né? Atinge todo o país. E o que acontece lá? Além do processo de fomentar a discussão, a gente faz algumas coisas lá dentro. Ou seja, a gente faz uns programas, tipo um programa de rádio, com hora do especialista, traz um pessoal para conversar, a gente distribui e-books, a gente dá cursos em cima daquela metodologia de dar aula pelo WhatsApp, né? E o resultado disso é que você tem um focus group contínuo e espontâneo, em média, em cada grupo, de 125 pessoas, que pelo menos 25 mensagens todos os dias são trocadas. A gente pega esses diálogos e a gente trata isso com técnicas de inteligência artificial e na verdade, processamento de linguagem natural,
para poder transformar os diálogos com a informação. Aí a gente tira coisa como isso aqui, entendeu? Quem é o paciente, o que, que ele compra, qual a idade que ele tem, tudo isso aqui com tratamento de dedo. O que esses caras falaram, quais são os assuntos de interesse deles, né? E, principalmente, o que eles falaram. Então, você quer saber o que eles falaram de dispensação, de documentar? Pumba! Classifica as postagens, você consegue tirar. Obviamente, isso aqui é tudo anonimizado, você não sabe quem falou, mas você sabe, importante, né? O que se falou, né? Essa tecnologia, agora no começo de 2020, a Saber para Cuidar foi contratada pela Secretaria do Estado Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo para implantar essa tecnologia na atenção primária do SUS, que é sabidamente onde existem os maiores questões, os maiores problemas. Então, qual é a ideia? Você faz grupos de pacientes e o pessoal da atenção básica. Dali você mantém, você apoia os caras com a tecnologia de comunicação que a gente desenvolveu no M-Plant. E, além disso, a gente pega essa informação e trata e fica descobrindo o que realmente está preocupando essas pessoas. Porque quando você vê os tratamentos de dados, como o eSUS e tal, essas coisas de data lakes, de base de dados, é muito legal, mas eles trazem uma determinada informação transacional do que aconteceu, o que foi usado, o que foi gasto, mas os porquês por trás disso, você não tem. E essa tecnologia permite você entender e tirar o que gerou determinada demanda, o que está gerando determinado tipo de comportamento, né? Então, e essa mesma tecnologia que é o que a gente está indo agora para essa fase no supermercado, para o mercado, a gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode responder, ó, o que se falou, por exemplo, agora que a gente fez há pouco tempo, o que se falou sobre cannabis, né? Cannabis e Alzheimer. Pumba! Leva 2 minutos para saber o que dentro dos grupos se falou e o que se falou sobre cannabis e Alzheimer, né? E essa mesma tecnologia, o que a gente aprendeu a fazer foi como é que eu pego um focus group, como é que eu fomento a discussão sobre um determinado assunto, e depois, partindo disso, como é que eu pego essa informação e transformo em dado para você. Isso funciona para qualquer coisa, a tecnologia de base funciona para qualquer coisa, né? Bom, pessoal, os 2 casos que eu tinha para apresentar aqui eram esses, né? E eu queria só acabar minha palestra trazendo 3 reflexões para vocês que estão ouvindo. A primeira é a seguinte: essa história do reino universal do empreendedor, uma igreja universal do reino do empreendedorismo, sabe? Todo mundo é empreendedor e tal, não é, certo? Essa história de que as startups nasceram na garagem e parar, isso é tudo lorota para vocês, para se vender uma ideia. Gente, empreender é difícil, é horrível, é chato, é complicado, é conviver com seu patrão 24 horas por dia, tá certo? Vai dormir com seu patrão, vai acordar com seu patrão. Não é para todo mundo. Agora é o seguinte: se você junta pessoas diferentes, se você forma um grupo, que é, por exemplo, a proposta do Senior Geek, junte pessoas. Tem gente que tem skill para ser líder, tem gente que tem skill para trabalhar, tem gente que é contador. Cada um tem um foco. É a questão de viabilizar um negócio, você precisa de todo mundo, né? Essa história de que todo mundo tem que ser empreendedor, não, nós somos contra. O que a gente acha é que todo mundo pode participar e criar um negócio. Isso é outra conversa, né? A segunda reflexão, que é importantíssima, assim, é essa frase do Mark Kane, que eu acho genial, assim, ó, que é o seguinte: ele fala sucesso porque tem aquela visão americana, né? Mas o fato é o seguinte: o primeiro passo para você fazer qualquer coisa é quando você se recusa a ser prisioneiro da situação que você está. Ouse, saia, quebre, mude, né? E a terceira, para quem quer empreender em longevidade, né, essa campanha Orgulho 60 Mais é uma campanha que está sendo lançada agora, vocês vão ver isso de montão, que é exatamente combatendo o idadismo, e o Senior Geek encampa essa campanha, né, que é: quem pode saber melhor o que é bom para um sênior do que um sênior? Né? Repensem, reflitam, porque esse negócio de botar um monte de menino querendo explicar para velho o que é envelhecer, não rola, gente.
Envelhecer é uma coisa, é uma experiência de cada um, tá certo? Cada um tem, você tem que passar por isso para sentir. Então, junte, traga essas pessoas para trabalhar com vocês que querem fazer coisas para a longevidade, traga a experiência deles. E eu queria trazer aqui para demonstrar isso, como isso é puro preconceito, essa foto aqui. Isso aqui é um curso que nós estamos patrocinando, nós promovemos com a blogueira fantástica, vovó Neuza, de 90 anos, e aquele que está sentado ali é o senhor Floriano Camargos, de 99 anos e 4 meses. Vovó Neuza dando aula pela internet e Floriano assistindo aula pela internet. Ou seja, gente, essa coisa de que não dá, os velhos têm dificuldade com a tecnologia, tem, mas está aqui a prova que isso é puro preconceito. E esse preconceito a gente tem que acabar. Né? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Eu sei que eu falei rápido para Dedéu, já vão dizer que eu falei menos do que os 30 minutos, mas eu prefiro bater papo e conversar com vocês lá no Discord, tá bom? Obrigado a todos e estou indo lá para o Discord exatamente conversar com vocês.